Bom dia, Felipe. Doutor Aquino, conversamos ontem. Então, tudo bem. Conversamos ontem rapidamente a respeito do assunto, né, do Vale Alimentação que está sendo incorporado para os ganhos dos juízes e desembargadores do Rio Grande do Sul. O senhor me disse, olha, Felipe, não estão sabendo explicar esse assunto, né, e estão nos tratando mal. Mas a verdade é que a repercussão na opinião pública foi péssima, doutor Aquino. O que está acontecendo? E eu compreendo que seja péssima, né? O assunto é muito difícil mesmo, não, Felipe? Eu fico muito à vontade para responder isso aí e aceito as críticas naturalmente. Agora, é preciso entender o sistema, né, Felipe? Eu não quero com isso justificar, mas é preciso dizer o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o último dos 27 tribunais estaduais do país, na minha conta, que está instituindo o auxílio alimentação. E por que isso? Porque em duas oportunidades, o nosso tribunal, através do Conselho da Magistratura, rejeitou a proposta do auxílio alimentação. Mas a entidade interessada correu e o Conselho Nacional de Justiça determinou ao tribunal que fizesse o pagamento do auxílio alimentação aos juízes. E assim o fez, com base na resolução 133 do Conselho Nacional de Justiça, que é datada de 2011, que ali, a nosso ver, instituiu o direito ao auxílio alimentação. Eu fico muito à vontade, digo, para dizer isso, porque desde o início, quando se discutiu essa questão dos subsídios, que ele veio supostamente para moralizar a remuneração no âmbito do serviço público e da magistratura como tal, eu nunca defendi isso, porque a remuneração dos subsídios, ela é própria da atividade parlamentar e não da magistratura. O que significa dizer, o subsídio é algo que sempre foi historicamente, tradicionalmente, para quem conhece a natureza do subsídio, completada com indenizações. Isso é próprio de quem exerce mandato. Doutora, tem um gabinete. A magistratura é uma... então é o seguinte... É carreira de Estado. Nós somos profissionais, os juízes têm uma trajetória toda. Eu sempre defendi e procurei os senadores a ideia da instituição do auxílio tempo de serviço. E nunca fui favorável ao auxílio moradia, ao auxílio alimentação. Mas doutora Aquino... A verdade é que os fatos nos atropelaram. Só um pouquinho. E a realidade é essa. Mas que atropelamento é esse, doutora Aquino? Que atropelamento é esse? Vocês... Atropelamento que hoje a magistratura é uma carreira nacional. Há alguns anos, com a criação do subsídio no Rio Grande do Sul, a Associação de Ministério Público, a júris, vieram a público dizer o seguinte: olha, isso acaba com os penduricalhos, nós vamos ter todo o salário. Eu me lembro ainda que foi uma discussão, porque nós dizíamos que como é que uma pessoa ia receber 17 mil naquela época de entrada na carreira pública, né, e encerrar com 21 mil, que era o salário topo da carreira. Hoje esses valores foram alterados já. E aí vocês, naquela época, de não, mas isso dá transparência ao processo, acaba essa questão dos subsídios, nós estamos, na verdade, melhorando a situação de todo mundo, vai ficar muito mais claro para todo mundo. Agora, passado algum tempo, para se dar aumento, voltam os penduricalhos? Mas que é isso? O que ocorre é justamente isso. É que se congelou muito tempo o subsídio e as categorias tratam de buscar os seus interesses. E esta mas então mentiram para a sociedade, mentiram para nós quando disseram, olha... Felipe, não se trata de mentir, se trata de uma realidade que eu entendia assim, outros não. Eu estou te dizendo muito à vontade, porque eu historicamente fui contra o subsídio. Eu entendo e entendia que uma carreira como a nossa, o que tem que ser valorizada é a atividade de tempo de serviço. Essa questão dos auxílios, ela é tão sórdida que ela divide a classe, ela nos deixa numa posição antipática perante a sociedade, e a nossa remuneração é tão inferior ou parecida que era antes.
Acontece como que assim? hoje, Mas como assim, doutor? O sujeito não tem mais direito à aposentadoria, porque ele perde cerca de 30% da sua remuneração. Mas como assim? Esses auxílios, eles não são repassados aos aposentados. Então, essa situação, além de nos deixar numa posição de perante a opinião pública, porque as pessoas elas não vão à discussão que nós estamos fazendo, o que está subjacente. Isso, para mim, tudo é remuneração. E foi uma fórmula adotada para não remeter isso para os aposentados. Pois é, e vocês não têm... Isso é sórdido, porque, na realidade, quebrou um princípio secular da magistratura. O senhor está me dizendo que era seguinte... da paridade entre ativos e inativos. O senhor está me dizendo... E, ao mesmo tempo, nos deixou numa situação incômoda de ter que explicar que auxílio alimentação, auxílio moradia, na verdade, nada mais é do que indiretamente remuneração. Mas se é remuneração, é sonegação. Mas se o senhor está reconhecendo que é remuneração, é sonegação, porque vocês não pagam imposto sobre permanência, sobre... Tu talvez não esteja entendendo. Sobre alimentação... Isso sobre é a minha visão. Isso é como eu vejo. Não, mas o senhor é presidente do Tribunal de Justiça. Como é titulado juridicamente. Sim, mas o senhor é... Juridicamente, lá o Supremo Tribunal Federal diz que é assim. Que os juízes têm direito a subsídios e auxílios. Esses auxílios indenizatórios. Sem pagar imposto. Isso é próprio da remuneração do subsídio. Sim, sem pagar imposto. A discussão teria que ter sido anterior lá. Lá, quando se discutiu os subsídios, teria que se ver que isso iria acontecer. E olha, Felipe, se vocês analisarem o ato da presidência do tribunal, vocês vão ver que lá nesses outros estados estão sendo pagos outros auxílios que nós não cogitamos aqui. E eu não sei se isso não vem para cá, infelizmente. O senhor está falando de educação e outras questões. Exatamente. Nós não cogitamos isso aqui. Tá, mas vamos lá. Não duvido que chegue um momento que reclame no CNJ a instituição disso. Tá, e aí o senhor está me dizendo o seguinte, desembargador do Rio Grande do Sul, vamos dar um número redondo aqui, 20 mil reais por mês. Aí ele ganha 20 mil reais, sobre esses 20 mil reais ele tem tributo. Ele vai querer ganhar tudo em subsídio, porque subsídio não tributa. E o senhor está me dizendo que isso foi uma maneira de dar aumento. O subsídio é tributado. Não, os penduricários. Os penduricários, desculpe. Os penduricários. Então tá, o subsídio está tributado. Aí então, vou ganhar vale alimentação, vale educação, permanência, auxílio moradia. Até hoje, Felipe, até hoje, nós temos dois auxílios agora. O auxílio moradia e o auxílio alimentação. E isso contra o pensamento da administração do tribunal. Nós fomos vencidos nessa discussão. O que nós sempre achávamos que tinha que ser instituído era o auxílio tempo de serviço, que seria destinado a todos. E aí seria tributado. Essa é a definição do CNJ. E isso nós somos hierarquicamente submetidos. E isso seria tributado, não? Porque é uma maravilha. Eu também vou pedir para ganhar só com vale agora. Se o vale não é tributado, é uma maravilha. O que não é tributado é o auxílio moradia e o auxílio alimentação. Sim. Isso compõe 5 mil reais. Mas é uma quarta parte da remuneração da magistratura. Bom, me diga o seguinte, o senhor disse a respeito desse vale alimentação que é retroativo. Vocês estão sendo ressarcidos pelo que, na verdade, já comeram e beberam nos últimos 48 meses. O senhor não cumpriu. O que o senhor está me dizendo... Não, mas só deixa eu concluir. Eu acho que, de certo modo, talvez a gente não tenha conseguido conversar a mesma linguagem, mas eu vou tentar entender bem claramente. A decisão do tribunal foi a mais restritiva possível. Perfeito, mas o senhor não... Se eu tivesse dito que era uma decisão declaratória, eu estaria reconhecendo um direito que era pré-existente à resolução. Eu não disse isso. Eu disse que ela era constitutiva, ou seja, eu só reconheci o direito a partir do momento que houve a resolução. Perfeito. Porque outros tribunais entenderam que o direito era retroativo 5 anos antes, ou seja, se declarava algo pré-existente. Eu disse que não. A minha pergunta é sobre... O que constituiu o direito foi a resolução, porque nós não tínhamos esse direito aqui. Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul, acho que foi cioso. Além de lutar no sentido de que não se implantasse esse benefício, ele foi o mais restritivo possível. Certo. Agora, quando isso será pago, esse atrasado, não sei.
quando tiver orçamento. Certo. Agora, mas o senhor está me dizendo... certo é que foi implantado. Tá, o senhor está me dizendo o seguinte, olha, Felipe, nós não cumprimos a lei lá atrás, agora ela retroage, está retroagindo Não. O que eu disse, Felipe, para entender bem, é que o direito foi instituído em 2011. Não, perfeito. Isso nós estamos... Que ele não tenha feito retroativo, mas é dali a data dele. Tá, mas aí agora vocês vão pagar retroativo. Me diz o seguinte, vocês vão recuperar boa... Não, eu vou pagar na medida que eu tiver. Aliás, eu não lhe perguntei ainda, doutor Aquino, eu só quero lhe fazer... Depois o senhor faz a sua exposição, eu só quero saber o seguinte... Vocês mais cedo ou mais tarde vão receber esse dinheiro retroativo. Hoje o valor seria de R$38 mil. Provavelmente. Como ficam essas milhares de pessoas que estão, por exemplo, na fila dos precatórios, que levam anos para receber o que o Estado lhes deve e não tem uma caneta tão poderosa quanto a do Judiciário? Como é que fica esse pessoal que não consegue dizer assim, olha, eu estou aqui, eu quero meu dinheiro, porque essas pessoas estão aí, querem o seu dinheiro, e o Estado empurrando elas. Depende da natureza da decisão, né, Felipe? Quando ela é administrativa, ela não entra no precatório. Agora, quando ela é jurisdicional, ela entra. E essa foi uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que foi decantado pela imprensa, que é o órgão que exerceria o controle da magistratura nacional. Eu acho que tu deve recordar isso também, né? Decantado, e é esse órgão hierarquicamente superior que o Tribunal de Justiça, do plano administrativo, tem que atender. Doutor Aquino, só vamos colocar um boa parte da imprensa sob o controle do Judiciário. Boa parte, não foi a imprensa toda, nós dois sabemos disso, né? Boa parte. Tem uma parte da imprensa que apoia, tem outra parte da imprensa que não apoia, mas esse não é o motivo da nossa... Não apoia, eu estou com dificuldade de ouvir. Não, o senhor falou do controle do Judiciário, o CNJ, que a imprensa apoiou o controle do Judiciário. Não, boa parte da imprensa pode ter apoiado isso. Outra parte... Eu não estou invalidando isso. Não, tá. Só para não generalizar. O CNJ existe, né? Não, só para não generalizar. É um órgão da cúpula do Judiciário e é algo reconhecido de forma constitucional. Só uma situação, como é essa questão para nós no Rio Grande do Sul, né, com a chegada do subsídio, a incorporação dos penduricalhos naquela época, foram incorporados penduricalhos com a chegada do subsídio, né? Não deveria se devolver aquele reajuste, então? Esse não é o justo? Olha, nós incorporamos lá atrás, agora estamos recebendo os penduricalhos de novo. Felipe, aí é uma questão que, sinceramente, eu não tenho condições de fazer essa conta e de dizer se eu tenho a impressão que o nosso subsídio ficou congelado um bom período, né? Essa é a razão por esses penduricalhos que acabam acontecendo, porque o subsídio não é reajustado como deveria, aí de tempos em tempos ele é reajustado e surge... as corporações se defendem, né? Essa que é a verdade. Mas a questão não é, desculpe, a questão é a seguinte: vocês ganhavam X, incorporaram Y, agora estão voltando de novo com o Y que vocês tinham incorporado, estão colocando ele para fora de novo, quer dizer, ficou X mais Y mais Y. Certamente essa incorporação ela já se esvaiu, e se você for fazer a conta, essa evolução não correspondeu ao custo de vida. Certamente, mesmo com as incorporações todas havidas. O pessoal do sindicato do judiciário, que tá, aí no caso, os servidores, né, que está ouvindo nesse momento, que nesse momento está ouvindo, se eles fizerem o cálculo, os desembargadores e juízes ganharam muito acima deles nos últimos anos, só para ficar no judiciário. Não? Os subsídios da magistratura estiveram muito tempo congelados. No ano passado é que houve um reajuste de recomposição de 14%. E os reajustes concedidos aos servidores nos últimos anos, todos eles foram acima da inflação. O quadro de servidores do Poder Judiciário é muito bem remunerado. Uhum. Portanto, não vamos encontrar grandes diferenças entre esses... Tá bem. Não. O que houve é que no último ano, isso sim, no ano passado, em nível nacional, porque a composição da remuneração da magistratura, Felipe, ela é nacional. O presidente do tribunal não tem margem de discricionariedade a respeito disso. Hoje já existe uma definição do Supremo Tribunal Federal
Então, o que determina a remuneração da magistratura do Rio Grande do Sul, assim como de Santa Catarina e do Paraná, é a decisão do Congresso Nacional. E no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que esses reajustes são automáticos, independentemente da Assembleia Legislativa aqui. A única questão é a questão orçamentária. O Poder Judiciário só tem uma limitação para repassar o reajuste nacional, que é a dotação orçamentária. Tendo dotação orçamentária dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive nessa decisão do Conselho Nacional de Justiça que eu estou cumprindo agora em relação à alimentação, inclusive é sinalizado com a responsabilidade do presidente, porque já fazia mais de 3 anos que havia uma disputa para que ele fosse instituído o auxílio alimentação. E nós, aqui na administração do tribunal, nos negávamos, de certo modo, a cumprir. Uhum, tá certo. Essa Bom, é a realidade. eu só tenho uma última pergunta da minha parte, assim, da questão sempre do que é legal e do que é justo, né? O senhor está me explicando, olha, Felipe, isso é legal, tem decisão, CNJ. Para o senhor, é justo no estado da forma como está, o funcionalismo do Rio Grande do Sul mal do jeito que está, o pessoal até do Sindijus, o judiciário reclamando também, não? O Sindijus não tem razão de reclamar, estou te dizendo, porque a relação dos servidores da Justiça em relação ao conjunto de servidores do Estado do Rio Grande do Sul, claro, você tem que comparar os servidores com os servidores, ela é a melhor possível. Tá, mas tudo bem, mas é justo, o senhor acha o seguinte, pratiquei justiça, não estou perguntando a questão da legalidade, o senhor está tranquilo que o senhor praticou justiça ao autoconceder, ou cumprir, melhor dizendo, o senhor está me dizendo que é que cumprir a decisão. Mas o senhor hierarquicamente submetido. Perfeito, mas o senhor, assim, Felipe, eu me senti muito bem, eu fiz justiça. Não, eu não me senti à vontade fazendo isso, não. Isso não foi algo que me agradou. Eu sabia que você estaria sujeito a críticas, mas estou no exercício do poder e tenho que assumir essas críticas. Esse é o sistema que nós estamos vivenciando hoje. Agora, nem um tostão isso vai sair do orçamento do Estado. E esse dinheiro para pagar o auxílio alimentação sai do orçamento do Judiciário. Nem o Sim, mas pagar outras dívidas. Doutor Aquino, da onde é que sai para pagar isso? Tá, mas da onde é que sai o orçamento judiciário? Não é dos meus impostos? Em relação à magistratura, não serão partes menor velocidade para poder pagar o auxílio moradia. Desculpe, doutor Aquino, mas da onde é que sai o orçamento de vocês, o orçamento do Ministério Público, dos meus impostos, os impostos dos goibeiros que estão nos ouvindo? Desculpe, mas... Como é que é? O dinheiro de vocês, do orçamento de vocês, do orçamento que comandado por José Ivo Sartori, por Edson Brum, pelo senhor, pelo pessoal do Ministério Público, sai dos nossos impostos, quer dizer, sai sim. Não tenha dúvida nenhuma. Agora, eu vou dizer o seguinte, nem fechando o Judiciário resolveria a situação do Estado, viu, Felipe? O orçamento do Estado, ao redor de 2 bilhões, o que foi sacado de depósitos judiciais pelo Executivo foi mais de 8 bilhões. Não se resolveu o problema do Estado. Eu estive reunido com o governador do Estado, ofereci alternativas, inclusive dispondo de recursos para o Judiciário, fundo para o elemento do Poder Judiciário, e parece que nem interesse houve disso, porque nenhuma solução houve nas nossas conversas. O Poder Judiciário, nos últimos anos, reduziu sua participação em relação ao orçamento da administração direta do Estado. E para que tu saibas, no ano de 2014, é o menor orçamento do Poder Judiciário nos últimos 20 anos em relação à administração direta. Nós já tivemos 10% da administração direta, hoje tivemos 7 alguma coisa por ser percentual do orçamento da administração direta. Eu nem estou falando da administração indireta. Tá? E na área de pessoal, esta é a menor participação do Poder Judiciário em relação ao orçamento da administração direta. Nos últimos 10 anos, o Judiciário teve um crescimento de seu orçamento bem inferior à receita corrente líquida do Estado. O Judiciário tem sido participativo no sentido do equilíbrio da fiscal do Estado. Olha, não sei mais o que se pode fazer. Agora, a gente pode dizer, olha, o auxílio alimentação, se gastou tanto em auxílio alimentação, quantos poderiam ser gastos. Agora, isso aí se pode também fazer a pergunta, quanto se gasta em publicidade? E que isso poderia ser revertido para outra atividade. Alguns argumentos, Felipe, desculpe, são publicidade. Esta rubrica está sendo paga do orçamento do Judiciário.
Publicidade eu não sei como é que fechou o ano passado, mas eu acho que foi menos Como é que é? Publicidade eu não sei como é que fechou o ano passado. Publicidade eu vi, Felipe. Pois é, então, bom, então vamos encerrar, mas... Agora melhorou. Ah, bom, não, publicidade eu não sei como é que fechou o ano passado, mas não era 50 milhões. Eu não sei quanto é. Pois eu não é. sei quanto o Banco do Estado gasta de publicidade, que é a administração indireta. Mas o Banco do Estado, o Banco do Estado compete com o Bradesco, compete com o Itaú, compete com, né? Então, Vocês não competem com ninguém, né? Mas em recursos sociais, É. eu poderia fazer essa discussão também. Vocês não competem com ninguém, né? Mas tudo bem. Doutora, vocês não competem com ninguém, né? Doutor Aquino, quero Não, agradecer. nós não competimos com ninguém, mas nós prestamos serviço público. Não, perfeito. Sabe quanto o judiciário requisitou dos cofres públicos para atender saúde pública no Rio Grande do Sul ano passado, Felipe? 180 milhões. Isso deve ter sido revertido para a saúde pública. Muitas vidas foram salvas. Maravilha. Doutor Aquino. Se o judiciário não estivesse funcionando, com todas as suas disfunções, se o judiciário não estivesse funcionando, muita gente estaria vivendo mal. Não, mas nós vemos todos os dias que nós estamos mas nós vemos que está uma maravilha o Rio Grande do Sul, né, doutor Aquino? Nós vemos que está uma maravilha. Não, eu não penso que esteja uma maravilha. Não bom. me agrada Essa situação, Felipe. E o judiciário tem sido parceiro para soluções do Estado. Tá bem. Doutor Aquino, eu quero agradecer porque o senhor inclusive interrompeu efetivamente, Felipe, o auxílio alimentação não é algo que seja simpático, e eu sabia disso, tanto que a administração do tribunal recusou-se, e ela só implantou quando não tinha mais o que fazer. Tá, ok. Eu quero agradecer porque eu interrompi um tratamento seu, inclusive, né? Um bom dia de trabalho, um bom tratamento aí. Eu estava fisioterapia, viu? Mas nada que preocupe. Um bom dia. Bom dia.